Shalom, shalom. Eu sou a astrofísica Vivian Lopes. Hoje é 2 de abril de 2021, sexta-feira santa, época da festa dos pães sem fermento, e eu tenho a honra, nesse dia, de falar para vocês sobre a história de Israel, desde a sua formação até a chegada do Senhor Jesus de Nazaré e o encerramento do cânon sagrado com o apóstolo Yohanan, o apóstolo João. Essa aula é um pedido dos meus queridos pastores Sérgio e Margarete Gama Lavoura, do Instituto Logos de Formação Teológica. Ok? Então, para a nossa aula, eu utilizei esse livro, e a Bíblia tinha razão, de Werner Keller. Eu tenho vários livros de arqueologia, mas esse é o meu favorito. Existem muitos, tá? Para comprovar a veracidade da Bíblia, certo? Também utilizei esse livro um pouco, a história de Israel no Antigo Testamento, que eu ganhei da minha querida colega, amiga, professora Maria das Graças Bruno Marieto. Utilizei também uma grande fonte que é História dos Hebreus de Flávio Joséfo e principalmente a Bíblia Sagrada, tá? Nessa aula eu utilizei esboços aqui da Bíblia de Estudo Indutivo, tá? Para a relação de reis e profetas, tá? Do reino dividido. Vamos à aula então, sem mais delongas. Vamos lá então. Quem é Israel? Então, Israel é um povo de origem semítica. Por que eu sublinhei essa palavra? Porque nós vamos ver o que é isso daqui um pouquinho. Estabelecido no Oriente Médio, no país chamado Israel, capital Jerusalém, reestabelecido em 1948, após uma longa dispersão entre as nações. A população atual é de aproximadamente 9 milhões de habitantes, um pouquinho mais, tá? 9 milhões alguma coisa. E o centro financeiro é Tel Aviv. O idioma é hebraico. Eu aqui no Brasil estudei que Israel tem duas capitais, né? Mas isso jamais, né, foi verdadeiro, tá? Israel tem uma única capital indivisível, que é Jerusalém, tá certo? E ela tem um centro financeiro, né, que é Tel Aviv. Devia ser Tel Aviv, vocês não acham? Brincadeirinhas à parte, vamos embora. Então eu coloquei algumas imagens aqui. Olha só, essa imagem de Israel no globo terrestre. Tá? Então você vê que ela tá bem no centro ali, né? Parece fazer uma ligação, né? E essa imagem no centro com a estrela de Davi, a bandeira de Israel. A seguir é o brasão de Israel, a menorá, que era essa lâmpada de 7 braços que ficava no templo, que foi construído por Moisés, segundo as instruções divinas que ele recebeu no Monte Sinai. Embaixo nós temos essa imagem, esse retângulo, uma forma de retângulo, né, em azul, que são as extensões ideais de Israel. Quando Deus tirou Israel do Egito, tá? Então ele colocou limites, né, na terra que vocês vão entrar, os limites, né, da terra de vocês, onde vocês vão viver em paz e segurança, né, como um povo, é esse. Então esse é o limite original, que nunca foi atingido, tá? Por quê? Porque Israel não conquistou todo esse território, né? Ele teria que eliminar 7 nações, ele não eliminou essas 7 nações. E por que eliminar essas 7 nações? Porque era o juízo de Deus que estava vindo sobre elas. Elas tiveram 400 anos para se arrependerem dos seus muitos e horrorosos pecados. E não o fizeram, tá? Então a maldade era total. Deus enviou Israel. Deus faz várias coisas ao mesmo tempo, né, nos seus caminhos, que são muito mais altos que os nossos. Enviou Israel para eliminar essas nações. Havia muitas nações cananeias ali, mas Israel era para eliminar somente aquelas 7, né? Os amorreus, os jebuseus e etc. E a última imagem, então, você vê ali num fundo branco, que é uma espécie de ilha, né? Que é Israel hoje, tá? Então essa parte mais escura no meio dessa área branca
é o que eles chamam de margem ocidental, né, que é a Judéia e Samaria. Né? Então imagina, se um lugar chama Judéia, provavelmente não, é com a maior certeza, né, que a sua origem é judaica, por isso o nome é Judéia. Tá? Então não tem como desconectar Israel, o povo de Israel, da terra de Israel. Tá? Então essa área hoje ela é disputada por árabes de origem saudita e egípcia, que foram chamados de palestinos, tá? E eles querem essa área para eles. Na verdade, Arafat dizia que queria empurrar Israel para o mar, né? Israel está lá e ele que não existe mais. Então você observa que é como se Israel estivesse, né, colocado num gueto, né, onde eles vão espremendo, né? Então, não, Israel não pode abrir mão jamais da sua soberania, não é? Então, a história de Israel é muito importante você conhecer. Então, vamos seguir em frente. Tá? Eu só ampliei aí, então, para você ver essas áreas. A área prometida e a área que é hoje, né? Parece que ele levou uma dentada. Bom, vou contar a história de Israel, mas como você pode ter certeza da veracidade dessa história? Basicamente, são vou dizer assim, dois reinos de fontes, né? As fontes, a Bíblia Sagrada é a fonte principal, não só da história de Israel. A Bíblia é considerada o maior documento histórico da história da humanidade. Então não é um livro de contos da carochinha, e sim um livro histórico, extremamente examinado nas universidades, e aliás ela deu origem a universidades, né, como Princeton, Harvard. Então você tem, para a história de Israel, a fonte principal é a Bíblia, e você tem fontes extra-bíblicas, né? Israel aparece em documentos e descobertas arqueológicas, né? Então, por exemplo, historiadores antigos, como Flávio Joséfo, mostrei o livro dele aqui, História dos Hebreus, é uma fonte extra-bíblica, tá? Descobertas arqueológicas em Israel e fora de Israel. E o melhor, né, que essas descobertas remetem à fonte principal, que é a Bíblia. Então se descobre alguma coisa que a Bíblia já citava, né, cidades desconhecidas que a Bíblia citou, né, e contextos e com descrição de objetos e tal, que a Bíblia citou. Então isso só confirma mesmo a veracidade da Bíblia como uma palavra de Deus. E a minha referência a mais legal que eu acho, meu livro favorito é esse aqui. E a Bíblia tinha razão. Existem milhares de outros excelentes, né? Com dezenas de descobertas arqueológicas apontando para a corretude, a veracidade da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então eu vou te dar um exemplo de fontes extra-bíblicas, tá? Eu acho melhor pegar o texto e ler. Espera um pouco. Eu deixei escrito esse pedaço aqui de um trecho de Flávio Joséfo. Dá pra ver aqui? Então o que Joséfo escreve? Nesse tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade. E foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios, que são os não-judeus. Ele era o Cristo. O Cristo é a palavra grega para Mashiach, que quer dizer ungido, né? Em português, o Messias, né? Um ungido. Continuando o texto, os mais ilustres dentre os de nossa nação, José era judeu, acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito,
dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Tá? Flávio Josefo, História dos Hebreus, livro 18, capítulo 4. Então temos aí uma fonte extra-bíblica falando sobre Jesus, né? Um documento histórico. Tá? Vou falar mais um pouquinho dessas fontes extra-bíblicas. Tá? Por exemplo, a Bíblia cita lá em Êxodo, capítulo 1, no verso 8, as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. E a Bíblia diz que os israelitas, né, os hebreus, construíram essas cidades para Faraó, tá? Porque os israelitas foram, a família, né, de Jacó, por causa da fome, migrou para o Egito. E ali eles foram se multiplicando e tal, se tornaram um povo forte e acabaram sendo escravizados mais tarde. Então eles estiveram no Egito, foram escravos lá e foram eles que construíram essas duas cidades, que a Bíblia diz que eram cidades celeiros, cidades armazéns, e dá o nome delas, Pitom e Ramsés. Essas cidades só foram descobertas no século XX, tá? E essa imagem aqui é uma reconstrução, né, de Pi-Ramsés. Pi-Ramsés, que a Bíblia chama de Ramsés, né? Que é uma cidade muito grande, né? Com muitos milhares de habitantes, né? Devia ter aproximadamente 300 mil habitantes. Pitom e Ramsés ficavam a 65 quilômetros uma da outra, e a 2 dias a pé, né? Então vejam que coisa, uma cidade muito grande, tá? Construída por Ramsés II, que eu acredito que foi o faraó do Êxodo, tá? E essa aqui é a cidade de Pitom. Dá só uma olhada nesses silos, né? Até hoje, nos Estados Unidos e algumas outras nações, o princípio da construção de silos é esse princípio que os egípcios usavam, tá? Não era aqueles tonéis imensos, mas era dessa forma, assim, tá? Então, foram os israelitas, né? A presença hebraica no Egito, que construiu essas cidades, tá? Essas duas cidades, que foram descobertas lá por 1930, tá bom? Então, confirmando, né, a veracidade da história bíblica. Outro exemplo de fonte extra-bíblica, né, é uma estela, né? Então, uma estela é uma pedra aí que os faraós costumavam escrever algum feito, né? Queriam deixar registrado alguma celebração, alguma coisa desse tipo. E nessa estela, chamada de estela de Menerptah ou estela de Israel, porque aparece nela o nome de Israel, existe um texto grafado, né? Essa estela foi datada com aproximadamente 1205 a.C., né? Então, nessa data, os hebreus já não estavam mais no Egito, eles já tinham saído livres, glória a Deus, do Egito para Canaã. Tá? Então, nessa estela, esse faraó relata uma conquista dele de várias cidades cananeias, e ele cita Israel. E na estela, você olha lá embaixo, tem uma setinha em branco, e está dado um zoom aqui na imagem ao lado, né? Com um retângulo vermelho, onde aparece o nome Israel, tá? E a maneira como esse nome foi grafado, aparece um símbolo ao lado que quer dizer que se trata de um povo e não a terra em si somente, né? Então, nessa estela ele está dizendo que ele aniquilou esse povo. Essa foi a primeira descoberta do nome de Israel fora da Bíblia, tá? Onde aparece claramente o nome Israel. E a transcrição do texto que está nessa estela é essa aqui, ó. Os príncipes prostrados dizem Shalom. Nenhum levanta a cabeça entre os 9 arcos. Agora que Terrenu, que é a Líbia, está em ruínas, Ati, que é o reino hitita, está pacificado. Canaã foi pilhada em todo tipo de desgraça. Asquelon foi vencido, Gezer foi capturado, e Enoã tornou-se inexistente. Israel foi destruído, sua semente não é. Uru ficou viúva por causa do Egito. Todas as terras se uniram em paz, quem estava inquieto
foi subjugado. Então, com isso, a gente entende que Mener-Ptah foi um faraó mentiroso do caramba. Né? Então, Israel não foi aniquilado. Essa guerra que ele relata não está na Bíblia. E Israel está aí até hoje. Tá? Mas aqui nesse documento, um documento de um egípcio, né, que está dizendo que Israel tinha sido aniquilado lá em Canaã. Né? Então, prova que é pela datação dessa estela, né, que Israel já tinha deixado o Egito e estava em Canaã. E esse carinha aí foi lá e destruiu Israel. Né? O que o antecessor dele não conseguiu, ele diz que fez. E aí ficou aí provado aí para o restante da história humana que ele mentiu. Né? Infelizmente. Né? Curioso, né, que o primeiro nome de Israel encontrado fora da Bíblia está pregando, está proclamando uma aniquilação de Israel. Agora aqui é uma curiosidade, tá? Que foi a descoberta de uma faraó, né, uma mulher faraó, Hatshepsut. Né? Então essa imagem aí dessa mulher retratada com barba, né, era Hatshepsut, a única mulher faraó que o Egito teve, que sofreu uma oposição muito grande, né? E retrataram ela com barba. E tentaram destruir tudo quanto é vestígio dessa mulher, que reinou mais de 20 anos. Tá? Mas a verdade veio à tona, né? Porque eles descobriram um dente numa caixa e pelas imagens tomográficas, né, ela tinha um dente faltando, pelas medidas, tudo, esse dente era dela, né, então estava trocado lá o nome dos corpos, colocaram o nome da ama dela, uma serviçal dela, alguma coisa assim. Enfim, fizeram de tudo para embaralhar a história, foi uma coisa proposital que eles fizeram lá no Egito. Tá? Com que interesse? Bom, existe uma grande possibilidade de que Hatshepsut, que a Bíblia não cita essa mulher, tenha sido a filha do faraó, que foi a mãe adotiva de Moisés, né? Então Moisés foi lançado no Nilo pela sua mãe, porque o faraó, naquela época, tinha ordenado a morte de todos os meninos hebreus. Quem nascesse era para ser sacrificado no Nilo. Né? Então, a mãe do Moisés, que é um nome egípcio, né? Moisés é um nome egípcio, o colocou num cesto calafetado e colocou no rio, né? E a filha do faraó, tomando banho no rio, viu aquele cesto, pegou, quando viu era um menino dentro, ela se compadeceu, né, pela graça divina e criou esse menino. Enfim, se você quer saber a história, lê lá no livro de Êxodo, né? Uma história maravilhosa do povo judeu. Então, é bem provável, tá? Há uma possibilidade, não é certeza, que Hatshepsut foi a mãe adotiva de Moisés, tá? Mas a Bíblia não diz isso. Bom, eu vou dar agora alguns destaques, né, históricos bíblicos da história de Israel. Tá? Então vamos lá desde o início, né? Tempos imemoriais, né, da criação. Eu lembro que uma irmã uma vez falou tempos imemoriais, por isso que eu não lembro, né? Tempos imemoriais, é uma história antiga. Então, nós não sabemos, né, exatamente quantos anos o planeta Terra tem. Ela é muito antiga, mas nós temos certeza absoluta que ela é muito mais antiga do que a presença humana na Terra. O homem veio depois, certo? Graças a Deus, né? É a ordem da criação, tá? Então, nós não acreditamos que a humanidade tenha muito mais do que 6.000 anos. Mas essa não é a idade da Terra. A Terra tem milhões de anos, mas a presença do ser humano aqui não. Tá? Essa aí é o ponto-chave, né? Que algumas pessoas não entendem. Mas é muito claro. Tá bom? Então, o primeiro homem, Adão. Adão gerou de início 2 filhos, né? Abel e Caim. Só que houve o primeiro homicídio, né? Caim matou Abel. Caim era invejoso, matou Abel, o justo, né? Então a linhagem de Caim não é contada, tá bom? Então Adão teve outro filho, depois outros filhos e filhas, mas a continuidade da linhagem de Adão não é Abel, porque Abel morreu, não é Caim, porque a Caim se tornou uma pessoa perversa. Então a continuidade, né, que a Bíblia pega para
a continuidade da linhagem de Adão é Sete, tá? E o Sete, né, da linhagem de Sete vem Noé. Noé, por sua vez, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, tá? E é de Sem, né, desse primeiro filho de Noé, que vem a palavra semita, né? Os semitas são descendentes de Sem, tá? O filho de Sem foi Eber, tá? Eber gerou 2 filhos, Peleg e Joctã. Em Gênesis 10, 27, a gente vê que nos dias de Peleg repartiu-se a terra. Portanto, essa é a época da Torre de Babel, tá? Na época de Eber, na época de Peleg, tá? Peleg, o filho de Eber. E certamente é desse Eber que vem os hebreus, tá? Então, Noé gerou Sem gerou Eber, e de Eber vieram os hebreus. E a gente tem essa linhagem mais para trás com o nome que a Bíblia dá, tá? Então Eber gerou Peleg e Joctã. Esse Peleg, nos dias dele, a terra se repartiu, quer dizer, as pessoas, né, se repartiram em línguas, em grupos, né, por suas línguas. Foi na época da Torre de Babel. E esse Eber foi o patriarca que nasceu depois do dilúvio, né? Então lembra que Noé entrou na arca com seus 3 filhos, não com netos, não tinha netos, né? E, então depois do dilúvio ele tem netos, né? Então Eber, o filho de Sem, foi a pessoa que mais viveu depois do dilúvio, tá? Provavelmente ele alcançou até a 8ª geração. E por falar em dilúvio, eu quero indicar para você uma fonte maravilhosa de documentos extra-bíblicos, que é esse documentário, Em Busca da Arca de Noé, ok? Então ele tem depoimentos de cientistas, ele vai nos lugares lá, Montes Urais, e são expedições acadêmicas, pesquisa muito séria, em busca da Arca de Noé. Então, para quem quer saber a verdade, é o documentário que eu mais recomendo, o melhor que eu já assisti até hoje sobre esse assunto. Vamos continuar. Eu quero mencionar aqui uma coisa que eu acho muito interessante. Não fui eu que tive essa ideia, tá? Eu já ouvi alguém falando isso, tá? Mas eu fiz por mim mesma, tá? Que se você pegar os 10 nomes, né? Os 10 primeiros nomes, né, dos descendentes de Adão, você tem a história da salvação, né? Tá codificado no significado desses nomes, né? Então Adão significa homem, significa humanidade e pode significar vermelho também, né? Então olha só, Adão, 7 significa designado, Enos, mortal, enfim, a história fica assim, né? Homem designado mortal, dor, o Deus bendito descer, ensinando, homem armado, sua morte trará, moço forte, o desesperado, repouso, consolo. Então a gente vê aí nessa história, né, a morte que causa o pecado entrando no mundo, o Deus bendito que desce do céu e vem nos ensinar, né, a viver para chegar à vida eterna, né? E através da sua morte, né, nós encontramos o repouso, a vida eterna. Não é fantástico? Muito bem, vamos voltar à linhagem, né? Então, Noé gerou Sem, que gerou Arfaxade, que gerou Salá, que gerou Eber, de onde vem os hebreus, que gerou Peleg, que gerou Reu, que gerou Serug, que gerou Naor, que gerou Terá, que gerou Abraão, Isaac e Jacó, que, né, foi chamado por Deus de Israel. Tá? Então você vê que os hebreus, né, nós, os judeus, somos semitas e viemos, né, dessa tribo de Eber aqui, desse clã. Tá? Então vamos lá. 1700 anos antes de Cristo, tá? Abraão, Isaac e Jacó se estabelecem na atual terra de Israel, que era chamada terra de Canaã, tá? A fome os obriga a emigrar para o Egito. Então, tanto Abraão foi para o Egito, como mais tarde a família de Jacó também voltou para o Egito, né? José, que havia sido vendido pelos irmãos, né, foi parar no Egito e lá ele foi preso, acusado injustamente, e Deus dá uma reviravolta total, né, quando
Então, um estrangeiro, um hebreu, se torna o primeiro governador do Egito, que provavelmente era um caso que não, uma função que não existia, ela foi criada para José. Na verdade, quem governava tudo era José, né? O faraó só dava a palavra final. Tá? E Moisés salva o Egito e o mundo da fome, tá? Com as revelações que Deus deu para ele. Por isso ele chama, né, toda a família dele, né? Deus sabe fazer as coisas, né? E assim o clã, toda a família de Jacó emigra para o Egito. E ali eles vão se multiplicando muito, se tornam um povo forte. E um outro faraó se levanta que não conheceu José e começa a maltratar os hebreus e os escraviza. Tá? Então, no ano 1300 a.C., Moisés lidera os israelitas na saída do Egito. Vão embora desse lugar de lágrimas, sofrimento e opressão. Tá? Seguido de 40 anos de peregrinação no deserto. 40 anos por quê? Não que o percurso tinha que ser feito em 40 anos, imagina, nunca. Né? Mas porque por causa da murmuração de Israel, né? Então Deus dá esse castigo. Né? Então vocês vão vaguear. Vocês vão andar 40 anos até que todos esses murmuradores vão ser sepultados no deserto. Eles não vão entrar na terra que eu preparei. Né? Uma terra boa que mana leite e mel. Então esses murmuradores, eles vão cair no deserto. Eles não vão entrar lá. Da mesma forma que aqui nesse mundo nós estamos peregrinando. E os murmuradores não vão entrar, né, no reino de Deus. No reino dos céus. Muito bem, então ali durante esses 40 anos, muita coisa aconteceu. Logo nos primeiros dias, então, Israel para, né, já era um povo, então, o povo hebreu para no Monte Sinai, ali a Torá, a lei, né, é recebida, os 10 mandamentos e toda a lei, construção do tabernáculo, e começa toda a preparação e mudança de mentalidade de um povo que tinha mentalidade de escravo para um povo com mentalidade de rei e sacerdote. Tá? É isso que Deus tem para nós. Tira fora essa mentalidade medíocre de escravo, porque eu vou te fazer rei e sacerdote. Tá? Sacerdote, aquele que tem um encontro direto com Deus. Século 13 ao século 12 a.C., né? 100 anos. Então, os israelitas chegam em Canaã, se estabelecem ali, e eles ficam ali 100 anos. Nesse período, né, eles são liderados por juízes, né, como Sansão, Débora e vários outros. Né. Samuel, então, foi o último juiz e era também profeta. Né. Então, 100 anos Israel viveu ali daquela maneira. Né. Então, a primeira geração que chegou em Canaã, a primeira geração de judeus saídos do Egito, e lá, né, você vê que é século 17 ao século 13, né, ficaram 400 anos no Egito. Então, a geração que saiu, né, e que chegou na Terra Prometida, que foram os filhos daqueles, né, só 2 originalmente saídos chegaram lá. Nem Moisés entrou, ele foi reprovado também. Tá? Mas não perdido, né? O resto não foi salvo. E Moisés sim. Foi só um castigo para Moisés pela sua falta de fé num dado momento. Né? Não é fácil liderar um povo de quase 3 milhões de pessoas. Né? É esse o número, a Bíblia diz, né, 600 mil. Então, contando, né, com a família desses 600 mil, você vai ter aí aproximadamente 3 milhões de pessoas saindo do Egito livres, liderados por Moisés. Tá? Então, essa primeira geração que chegou em Canaã, eles viveram muito bem, né? Uma vida muito santa. Né? Essa geração foi uma geração muito santa. Mas, né, logo, né, começaram a se corromper. Tá? E aí começaram a ser oprimidos, né, pelos inimigos. Né? Israel começa a se desviar da lei do Senhor e Deus manda inimigos para discipliná-los. Né? E aí Israel começa a clamar a Deus, então Deus levanta juízes, né, que vão libertar. O juiz ia à frente também para libertar o povo do opressor. Tá? Exemplo de opressores foram os midianitas, né, que Israel plantava, eles destruíam, né, um horror. Né, mas foram livres. Muito bem. No ano 1020, né, Saul é constituído o primeiro rei de Israel. Então, os anciãos de Israel vão ao profeta Samuel e
falam para ele que não queriam mais a liderança dele, que não gostavam mais dos filhos, porque os filhos dele não andavam no caminho de Deus, que era fato, né? Os filhos de Samuel não eram honestos, tementes a Deus, como foi esse grande profeta de Deus. Mas esses anciãos cometeram o erro de pedir um rei, né? Então, Deus fala: sossega, Samuel, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que eles rejeitaram, tá? Mas Deus aponta então quem vai ser o rei e dá a constituição que esse rei tem que seguir. Então Saul, né, então ele foi ungido rei e ele que começou tudo ali, né, seguindo aquelas instruções que Deus deu, né, quem vai constituir essa corte, né, qual a função desse rei, enfim. Bom, Saul é rejeitado como rei, né, terrivelmente. Samuel, 1 Samuel capítulo 15, você pode analisar lá em detalhes as burrices que Saul cometeu, né, ao se tornar, portanto, uma pessoa soberba, né. Ele perdeu o reino, ele foi rejeitado por Deus. E até Deus diz para Samuel: até quando você vai ter pena de Saul? Levanta e unge Davi, né, porque o filho de Jessé, porque eu escolhi para mim um rei, né, um rei que obedece a minha palavra. Saul fazia o que bem queria e não obedecia a palavra do Senhor, foi rejeitado. Aliás, Deus mandou que ele destruísse os amalequitas, né, e ele não destruiu. E ele foi morto por um amalequita. No ano 1000, tá, o rei Davi estabelece Jerusalém como a capital de Israel. E ao lado do profeta Davi estava sempre, e ao lado do rei Davi, que também foi um profeta, né? Davi fez salmos messiânicos, salmos proféticos, né, que se cumpriram no Senhor Jesus. E muitas outras profecias que se referem inclusive a nós, o galardão dos justos, e como Deus vem em defesa de quem clama por ele para fazer justiça. Enfim, estava sempre ao lado do rei Davi, que também foi um grande guerreiro, o profeta Natã. No ano 960, veja, 40 anos depois, o rei Salomão, filho de Davi, constrói em Jerusalém a capital que o pai dele estabeleceu como capital de Israel, constrói o primeiro templo, né, que é o centro nacional e espiritual do povo judeu. Então, são todas aquelas instruções que Moisés deixou registradas na Torá, né, para ser construídos o tabernáculo, só que agora não mais um sistema portátil, e sim um templo magnífico, né? Salomão, considerado o homem mais sábio que já existiu, depois do nosso Senhor Jesus, né, o homem mais sábio que já pisou aqui. Segundo a enciclopédia Barça, ele foi o inventor do jogo de xadrez. Tá? Muito bem, no final da sua vida, Salomão também se corrompe, ele desobedeceu, ele se casou com centenas e centenas de mulheres, e ao envelhecer, essas mulheres lhe corromperam o coração, e ele se torna idólatra e começa até a oprimir alguns do povo. Aumenta impostos muito, o povo estava insatisfeito, né? Salomão tinha um capataz muito capaz chamado Jeroboão. E quando o sucessor o povo vem falar com o sucessor de Salomão, que foi Roboão, que os impostos estavam muito pesados, né? Roboão não dá ouvidos ao povo. Tá pesado, pois eu vou deixar ainda mais pesado. E nessa hora o reino se divide, né? O povo se rebela e segue o capataz capaz de Salomão, que foi Jeroboão. Então o reino se divide e abruptamente, né? Cumprindo a profecia que Deus disse que ia castigar Salomão pelo que ele fez e tirar o reino, né? Então Israel, né, toda a nação de Israel acaba sendo dividida em dois reinos: o reino de Judá, tá, que ficou com Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos. Tá? Então 2 tribos com Judá, capital em Jerusalém, e as outras 10 tribos chamado de Israel, com a capital em Samaria. Tá? Eu quero dar um destaque aqui para os profetas dessa época. Tá? Então, profetas de Judá, o reino do sul, né, com capital em Jerusalém, pela ordem, tá? Semaías, Azarias, Anani, Jaziel, Eliezer, Obadias. Você vê que nem todos são famosos, não tem livros escritos com o nome deles, certo? Por exemplo, Semaías, Azarias, Anani, Jaziel, Eliezer, não tem nome
né? Mas Obadia, Joel, Isaías, que eu destaquei aqui, eles escreveram no cânon sagrado, tá? Tem profecias para nós ainda, que não se cumpriram ainda, né? Joel, por exemplo. Isaías é importante demais, né? Isaías ali, ó. Isaías, ele profetizou durante os reinados de Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, de 739 a 681 a.C. Isaías profetizou a vinda do Senhor Jesus de Nazaré. Isaías profetizou a vinda de um homem pelo nome Ciro, 150 anos antes do nascimento de Ciro, né, que Ciro libertaria Israel. Tá? E aí os liberais, né, teólogos liberais, falam, não, é que esse livro deve ter sido escrito por outro Isaías. Gente, fala sério, né? Então não tem cabimento isso, é você querer dizer que Deus não tem poder, né? Então todo o livro de Isaías é escrito por um único Isaías, tá? O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. Isaías capítulo 53, está lá a descrição do sofrimento do Messias, que ele viria morrer pelos pecados da humanidade, né? Profetas, Naum, Sofonias, a profetisa Hulda, Jeremias, Abacuque, Daniel. Eu coloquei esse êxodo junto aqui porque você veja a intensidade, eles profetizaram ao mesmo tempo, tá? Não todo o período, mas eles foram conterrâneos, né? Ao mesmo tempo, tá bom? Sofonias e Hulda, Jeremias e Abacuque, Daniel e Ezequiel, tá? Ageu e Zacarias foram contemporâneos também, isso era essa palavra, contemporâneos, né? Então, durante um tempo, eles foram contemporâneos. E o último profeta do reino de Judá, que foi Malaquias, né? Não se tem bem certeza da data, mas aproximadamente isso aqui, né? De 435 a 415 a.C. Muito tempo, né? Então você veja que o reino estava dividido, mas Deus envia muitos profetas, e tanto que o povo do Senhor está na unicidade, né? No coração de Deus, que a descrição de um reino em relação ao outro cita nos documentos um reino, o reino de Judá cita o reino de Israel como referência, né? Então, por exemplo, no 5º ano do rei tal de Judá, começou a reinar o rei tal de Israel, tá? Então, espiritualmente, né, como você percebe na Bíblia, eles são narrados de uma forma, né, a que continuem mostrando que são o mesmo povo, tá? São o mesmo povo. Eu falei dos profetas de Judá, né? Agora os reis de Judá, né? O reino do sul. Então o primeiro foi Roboão, o filho de Salomão, depois Abias, Asa, Josafá, Jorão, Acasias, Atalia, uma mulher terrível, usurpadora, né? Matou os próprios netos. Jeoás, Amazias, Uzias ou Azarias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joaquim, que também é chamado de Eliaquim, Zedequias, que também é chamado de Matanias, que foi o último rei de Judá ali no ano 586, quando então Israel vai embora por 70 anos cativos na Babilônia. Tá? No reinado de Judá, nos reis de Judá, você encontra vários reis que foram excelentes reis, né? O rei Josafá, o rei Ezequias, né? Foram excelentes reis, né? Outros foram bons no começo e depois se perderam, né? E a Bíblia diz que melhor é como termina as coisas do que como elas começam, né? Melhor é o fim, melhor é o jeito que termina do que o jeito que começa. Então, terminar é muito importante. Então, você tem o rei Josias, né? Que começou bem, mas, né, o rei Asa, né, que foi um ótimo rei no início, mas depois, né, ele não confiou mais em Deus. Os reis de Israel, então começa com Jeroboão. Esse reinado de Israel era horrível, né? Jeroboão foi corrupto, idólatra ao extremo. Ele não queria de jeito nenhum que o povo fosse para o templo e ficava em Jerusalém. Então ele instituiu os sacerdotes ao bel prazer dele, colocou 2 bezerros de ouro por ali, tá? Para o povo, ó, esses são os deuses que te tiraram do Egito, você não vai lá para Jerusalém coisa nenhuma, né? E ele criou feriados, dias santos ao seu bel prazer, enfim, um idólatra, e basicamente é quase que você não tem ninguém aqui
né? Acabe, que foi terrível, né? Acabe mandado pela mulher, uma bruxa, Jezabel. Então é uma perdição. E por fim você tem o último rei do reino de Israel, o reino do norte, que foi Oséias, que eu acho curioso o nome do último rei, quando chega a Síria, em 722, e destrói ali o reino do norte, leva tudo, leva as 10 tribos para a Síria, e ali eles são assimilados, né, vão perdendo a cultura, e são considerados tribos perdidas, né? Mas você tem já retorno para Israel hoje, de tribos consideradas perdidas, né? Eu já dei uma aula sobre isso e é muito interessante, né? Porque lá em Apocalipse elas vão aparecer de volta, né? Os 144 mil selados de Israel. Então, Deus que trouxe Israel de volta das nações vai trazer as tribos também, tá? Que estão ainda, entre aspas, perdidas, tá? Então, o nome do último profeta que profetizou no Reino do Norte foi Oséias, o nome também do último rei do Reino do Norte. Quando chega a Síria, um rei terrível, né? Salmaneser V, e acaba com tudo ali. Quem foram os profetas que profetizaram no Reino do Norte, né? Aías, ali, 931 a.C., né? E do Jeú, o profeta Elias, o famoso profeta Elias, né? O profeta Elias, né? Que é um homem que não morreu, né? Elias subiu ao céu, sem passar pela morte. Elias, Micaías, Eliseu, grande profeta, Jonas, né? Um profeta famosíssimo também, foi engolido por um grande peixe, que algumas traduções trazem como baleia, mas a Bíblia não diz que é baleia, sim um grande peixe, né? Profeta Amós, profeta Oséias, foi o último então, quando em 722 as 10 tribos são deportadas para a Síria. Muito bem, então de 722 a 720, Israel então é cercado e enfim destruído, aquele reino do norte, né, pelos assírios. No ano 586, Judá, né, então foi embora Israel, ficou a tribo de Judá, Judá e Benjamim, né, e a meia tribo de Manassés. No ano 586, então, Judá é conquistado pela Babilônia. Então, Judá durou mais tempo, por quê? Porque Judá teve reis, Judá, que era a linhagem de Davi, os reis da descendência de Davi, sempre, né? Durou bem mais tempo, né? Olha só, durou vários séculos mais, né? Mas aí se corrompe também, aí Deus diz, basta, agora vocês vão para o exílio também, né? Então chega lá o rei Nabucodonosor e invade a Babilônia, né? Destrói o primeiro templo e a maioria dos judeus vai para o exílio, não são todos, né? Então a linhagem real vai para o exílio, né? Jerusalém vai para o exílio, mas não é todo o território que é destruído, né? Mas fica pouca coisa, os mais pobres ficaram, né? E eu quero dar uma sugestão, que é esse curso online aqui que você pode fazer pelo coursera.org, tá? The Fall and Rise of Jerusalem, a queda e o reerguimento de Jerusalém, pela Universidade de Tel Aviv, é excelente. Eu fiz e você até é convidado para ir lá e participar de expedições arqueológicas com esse professor, Oded Lifshitz. No ano 538 até o ano 515, então, muitos judeus retornam da Babilônia, né? Então, esse período aqui, do ano 586, quando Judá é invadido pela Babilônia, você tem, né, pessoas ilustres como Daniel, né, e seus amigos que vão para a Babilônia. Daniel é um jovem muito correto, tem um livro dele com as profecias que ainda estão em cumprimento. Tá? No ano 538 até o ano 515, então os judeus vão retornando da Babilônia e o templo é reconstruído, né? Então é a época de Esdras, Neemias, Zorobabel, tá? Ok. Agora, fontes que não estão na Bíblia, né? Agora são fontes históricas extra-bíblicas, né? Do ano 63 a.C.,
até o ano 313 depois de Cristo, né, 3 séculos e tanto, ocorre o domínio romano sobre Israel, tá? Em 63 a.C., Jerusalém foi capturada pelo general romano Pompeu, tá? Do ano 63 a 4, né, você tem os Herodes, né, que é um rei vassalo romano, tá? Que fica lá governando Israel. Então, Roma manda em Israel, né? Roma aponta quem ela quiser como sacerdote, né? Faz uma desgraça, tá? E um desses Herodes, então, ele reforma o templo, né? Que havia sido é, reconstruído, né? Na época de Esdras, Neemias. Então, ele faz um templo bem bonito, né? Ele quer agradar os judeus aí para, né, conseguir um favor aí, tá? Ah, glória glorioso. Do ano 4 antes de Cristo até 33 depois de Cristo, nós temos aí essa época que mudou a história humana completamente, que é a vinda de Jesus de Nazaré a Israel, tá? Então aí você tem livros e mais livros, pinturas, e mudou completamente a história do mundo, né? Aqueles que andaram em trevas viu uma grande luz. Então, o cumprimento, né, das profecias bíblicas atinge o seu ápice em Jesus. Ele era aquele cordeiro, aquele servo sofredor descrito pelo profeta Isaías no capítulo 53. Tá? Enfim, Jesus vem, ensina, né, treina os seus discípulos, ele morre como resgate, né, pelos nossos pecados. Ele paga a sentença do meu e do seu pecado, que é a morte, e ele ressuscita ao terceiro dia, como ele havia dito. E como nós lemos numa fonte extra-bíblica, né, de Flávio Joséfo, né, Flávio Joséfo, um homem sério, dá o testemunho sobre Jesus, tá? Como ele tinha prazer em ensinar os que buscam a verdade. Tá? Enfim, o Senhor Jesus morre, conforme foi profetizado também pelo profeta Daniel, capítulo 9, né? As 70 semanas de Daniel. E Jesus profetiza também, né? Que quando ele carregava a cruz, né? Ele profetiza que para Israel a vossa casa vos ficará deserta, porque vocês não reconheceram o dia da sua visitação, né? Eu vim a vocês não reconheceram. Muitos, né, reconheceram, como é o depoimento do próprio Flávio José, mas muitos dos líderes não reconheceram, tá? Então, como um todo, Israel não reconheceu. Então, Jesus, né, falou para as mulheres que choravam, né, quando viram ele carregando a cruz: não choreis por mim, chorai por vós e por vossos filhos, eis que a vossa casa vos ficará deserta, né? Então, o Senhor Jesus encerra o seu ministério no ano 33 depois de Cristo, né? E no ano 70, então, Jerusalém é completamente destruída, né? O segundo templo é completamente destruído e os judeus são espalhados para o mundo todo, tá? Vendidos como escravos, os que não foram mortos, e só retornam, então, quase 2.000 anos depois, em 1948, tá? Eu acho interessante essa data aqui, ó, 66, né? Houve uma revolta judaica contra os romanos. No ano 70, então, eles destroem tudo ali, tá? Em Jerusalém. E hoje você olha para Israel e é uma potência. Por quê? Porque Deus é fiel, tá? Ainda que Israel permanece infiel, Deus é fiel. Tem uma visão do profeta Ezequiel muito interessante, que ele vê um monte de ossos secos, né? E mediante a palavra do Senhor, ele vê osso com osso se juntando, e vão se formando tendões e músculos e pele, e depois Deus sopra o Espírito, né? E ressuscita. E aquele monte de ossos secos é Israel. E a coisa é tão literal, né, que durante o Holocausto foi isso que aconteceu. Israel como um povo, né, já é um corpo, né, Israel já voltou. E o próximo passo vai ser um grande avivamento, né? Israel vai reconhecer Jesus de Nazaré, Yeshua, né, como o Messias, em breve. Glória a Deus. E por fim, então, eu coloco essa nota aqui, que entre 95 e 96 depois de Cristo é escrito o último livro da Bíblia, né? O livro de Apocalipse,
em inglês Revelation, que é escrito pelo apóstolo judeu Yohanan, que foi um discípulo de Cristo, né? O único que não foi martirizado. Ele já estava idoso e foi levado, exilado para a ilha de Patmos, né? E ali ele teve grandes revelações para a humanidade que você deve conhecer, tá? Estou gravando uma série sobre Apocalipse e te convido para assistir no meu canal no YouTube, Prof. Vivian Lopes, ok? Essas referências cronológicas eu peguei, tá, de um lugar que eu acho mais confiável, que é a Embaixada de Israel, ok? Então, esse foi aí um relato aí da história do meu povo, tá? Israel, que é um canal de Deus para abençoar toda a humanidade, todas as nações. E eu me despeço aqui, desejando paz entre os povos. Shalom.